que é o Setembro Amarelo? A campanha e tudo mais. É para alertar contra a questão do suicídio. E o suicídio é, de fato, uma coisa muito problemática. Mas não tem algum mês onde a incidência é maior? Escolher só um mês Não. como representativo. Eu não tenho essa estatística, você tem? Talvez final de ano, né? Provavelmente o Lênin até pode ter por causa de festas, de reunião de família, né? Não sei. Aí a gente tem uma depressão sazonal que acontece no final do ano. É mesmo? Essa depressão realmente existe. O Christmas Blues existe mesmo, que essa depressão que algumas pessoas têm no final do ano, pelo estado de muita festa, há pessoas que estão num momento muito ruim de vida, muita solidão. Mas a questão do suicídio é muito importante de ser falada, porque os sinais, eles não são claros como a gente pensa que são. Raramente são claros. Eu tenho 31 anos de clínica e eu não lembro de alguém ter chegado para mim e dito, eu vou me matar. Ou estou pensando. Eu estou pensando em me matar. Isso não acontece desta forma, tão clara assim. Não é comum acontecer desta forma tão clara assim. Você tem que ir observando os sinais, enquanto técnico você tem que percebê-los e às vezes tomar providências, às vezes chamar a família para dentro do tratamento, mas não são coisas muito claras, não. E isso é uma coisa que me preocupa, porque muita gente acha que tá na cara e não tá. Então, eu não sei como é que você vive isso na clínica. Então, a prevenção do suicídio é um tema que me é muito caro. Essa campanha tem desde 2013, foi a Associação Brasileira de Psiquiatria que lançou. O mês de setembro, eu confesso que não sei porque foi escolhido, muito possivelmente porque não tinha alguma campanha, né? Tem o Outubro Rosa, por exemplo. Tem outros meses que tem outras campanhas, e o setembro foi porque estava vago, vamos dizer assim, né? Em 2013. E o amarelo é muito interessante a história, não sei se vocês conhecem. Não. Por que a cor amarela? É porque a cor amarela. Um rapaz nos Estados Unidos, nos anos 90, ele gostava muito de carro, e ele tinha um Mustang amarelo, que é aquela pessoa que usa o carro, é o hobby da pessoa, fica implementando, montando uma peça aqui, outra ali, coisa antiga e tal. E esse garoto tirou a própria vida dentro do Mustang amarelo dele. E no velório, que nos Estados Unidos é bem diferente do nosso aqui, né? É mais uma celebração e uma lembrança da vida. Os familiares começaram a distribuir cartões com uma fitinha amarela em lembrança à cor do Mustang que o garoto tanto amava. E nos cartões estava falando assim, olha, se você está vivendo alguma dificuldade, você está em sofrimento, busque ajuda. E com a fitinha amarela. Daí que a campanha começou a ganhar vulto, inspirado nessa iniciativa da família. Entendi. Porque suicídio era um assunto que tabu. Eu brinco assim, nas minhas palestras, eu falo, cara, era que nem aquele inimigo do Harry Potter, que eu não sei quem é, que não podia falar o nome, sabe? Voldemort. O Voldemort, né? Eu tava procurando aqui, o Setembro Amarelo é relacionado à morte desse rapaz, porque ele também morreu em setembro. Ah, ele morreu. Ele morreu em setembro, então, por tá isso aí. que Então, onde eu tava? Não se falar em suicídio. Ah, isso. Não podia, era tabu, não podia se falar em suicídio. E havia um medo de um efeito que pudessem falar em suicídio vai induzir suicídio. Isso é até importante eu frisar então, aqui. Eu já ouvi esse papo também. Esse... Quanto mais falar, pode induzir. De onde vem isso? Esse até nome, chama efeito Werther. Porque teve Os Sofrimentos do Jovem Werther. Do Goethe. Do Goethe, que deu início ao romantismo. É um livro que deu início ao romantismo na Alemanha, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. E um livro chato, mas na época que foi lançado, que abriu o período romântico na Alemanha, ele provocou uma onda de suicídio em massa. As pessoas liam Os Sofrimentos do Jovem Werther e se matavam. Eu entendo que o livro é tão chato que eu quis matar também. Pode ser. Pra não, mim, é que o... Tem relação, talvez? Não, é que o... obra, com... não, eu vou explicar isso aí. É que o personagem era um jovem apaixonado por uma moça comprometida, era um amor impossível e ele se mata no final do livro. Mais chato, o Werther é chato. Ele devia ter se matado. E aí que foi batizado esse efeito de indução de suicídio, foi batizado de efeito Werther. Tá. Mas quando que isso acontece? Em duas circunstâncias. Quando o suicídio é noticiado de uma maneira irresponsável, espetaculosa, entende? Por exemplo, quando são divulgadas cartas que a pessoa deixa, isso não se divulga, isso é uma coisa que pode
que pode provocar esse chamado efeito Werther, e tem um outro ponto, que são os chamados sobreviventes de suicídio. Esse é um termo... fez até uma cara assim. Os sobreviventes de suicídio não são aquelas pessoas que tentam o suicídio, esses são os tentantes. Quem tentou e felizmente não alcançou o suicídio é o tentante. Os sobreviventes são aquelas pessoas próximas que são duramente impactadas pela perda do suicídio. Normalmente familiares, amigos próximos, né? E para essas pessoas, principalmente num período de 7 dias a 2 semanas, o risco é enorme. Ah, é? O risco é enorme. Pela culpa. Ah, tá. Porque isso é importante falar. Por vários motivos, sabe? Tem o sentimento de culpa, muitas vezes, poxa, eu não percebi, eu podia ter evitado. Assim, as duas palavras que mais acontecem na cabeça dessas pessoas é e se? Cara, e se eu tivesse percebido? E se eu tivesse feito de outra forma? Se eu tivesse conversado sobre, se eu tivesse levado... Se naquele dia fosse... Então essas pessoas sofrem muito. Então, nessas pessoas pode acontecer também o chamado efeito Werther. Porém, falar responsavelmente sobre prevenção de suicídio, expor os fatores de risco, e eu posso falar aqui dos principais fatores de risco, tudo isso previne suicídio. O suicídio é um tema que expõe muito a nossa impotência para todo mundo. Eu estudo esse tema há 10 anos, eu sou um parceiro do CVV, eu dou palestra bastante disso. E se perguntar, você é seguro sobre esse tema? Não, eu não sou seguro. A minha impotência é exposta também, e de todo mundo. O principal motivo pelo qual um profissional de saúde não fala sobre suicídio e não investiga o risco, não é nem porque ele não desconfiou, é porque ele tem medo e não sabe como lidar. Nunca as variáveis estão todas na nossa mão. Então, é um negócio que expõe a nossa impotência demais, né? Como o Marcos falou, tem vezes que a pessoa dá alguns sinais, né? A pessoa começa a falar que não vale a pena viver. Até ok, todo mundo pensa isso às vezes. Começa a falar que se ele não tivesse não faria diferença, não no sentido que o Marcos falou. O Marcos falou no sentido bem positivo. A pessoa começa a falar que, o quê? Falta de vínculo, ninguém vai sentir a falta dele, ele é desprezível, ele não faz diferença no mundo e para as pessoas. Até a hora que começa a querer dormir e não acordar mais. Vai dormir e não acordar mais, pelo amor de Deus, o que é, né? Até que ele começa a pensar meios pelos quais isso podia acontecer, ir atrás dos meios, fazer um planejamento efetivo e até uma tentativa. Sim, mas isso não é dito dessa forma, não, né? Não. A pessoa diz pra mim, por exemplo, chega grave e fala, doutor, tô pensando besteira, tô pensando isso. E às vezes nem esses que vêm me procurar, às vezes eu tenho que perguntar, eu tenho que investigar. Aí os sinais, às vezes, são muito indiretos. A pessoa começa a se desfazer de alguns pertences, alguns bens que são valorosos para ela. A pessoa começa a sanar, por exemplo, algumas pendências que não precisaria, começa a se despedir. A pessoa se isola, fica disfuncional. Ou seja, é totalmente indireto. É totalmente indireto. E o que a gente faz para perceber? Ah, e tem também aquele que não dá sinal nenhum, ou deu muito pouco sinal, que às vezes tem o ato impulsivo. Isso também acontece. Não existe um suicídio igual ao outro. Suicídio é um tema muito complexo, sabe? Eu sou muito amigo de um pai lutado por suicídio que hoje ele milita nessa causa. Ele fomenta grupos de apoio para as pessoas que perderam filhos por suicídio, que é o senhor Ivo Oliveira. E ele fala, doutor, a minha filha nunca apresentou um sinal de sofrimento psíquico. Ela possivelmente foi um ato impulsivo. Isso é assustador. É assustador. Porque é a impotência que ele fala, a gente se vê que a gente fala, não, claro que eu vou perceber algum sinal, às vezes não percebe. E às vezes percebe, faz todo o possível e ainda assim acontece. Como, por exemplo, a filha da senhora Terezinha Máximo, que é presidente da Associação de Pais Enlutados por Suicídio. Ela tinha patologia psiquiátrica, tinha transtorno borderline, fazia tratamento, os pais cuidavam dela, estavam atentos e mesmo assim houve suicídio. Puxa. Então, é um negócio que expõe nossa impotência, mas a gente não pode deixar de falar e de lutar. Tá, então, Fernando, o que você diria aí para quem quer se preocupar com esse assunto? São 2 colunas principais, eu falo assim, do teto da prevenção de suicídio. Primeiro, a detecção precoce e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos. Porque havia dados que 90% dos suicídios estariam associados a algum transtorno psiquiátrico. A Organização Mundial de Saúde fala em 97%. Tem pesquisador que fala que virtualmente 100% dos casos estaria associado a algum transtorno psiquiátrico. Então a gente precisa detectar esse transtorno e tratar adequadamente. Quais são os transtornos principais? É disparada a depressão. Por quê? Porque depressão é muito comum. Vocês têm ideia de quantos por cento você nasceu? Qual a chance de ter depressão ao longo da vida? Não faço ideia. 30%? 20%?
próximo de 20%, 18%, né? A chance. Então é muita gente. Se você for mulher, um pouquinho mais. Se for mulher, um pouco mais. Mulher mesmo? tem 2 vezes mais que homens, uma proporção de 2:1 por razões hormonais. Vou perguntar por quê. São razões hormonais. Eu dou palestra, às vezes as mulheres ficam bravas comigo, que se pegar assim, antes da menarca, da primeira menstruação, e depois da menopausa, empata. Aí tem um período curto da vida que mulher tem mais risco de ter depressão, né? Que é desde a primeira menstruação até a menopausa. As mulheres ficam bravas. Então, depressão, 5% das pessoas no prazo de 1 ano vai ter depressão. Então, depressão é uma doença muito frequente e é uma doença que aumenta o risco de suicídio. Mas tem também o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade borderline, a esquizofrenia, o uso de substâncias. O uso de substâncias isoladamente aumenta o risco e também associado a outros transtornos. Aumenta o risco bastante também. Muito bem. Detectar precocemente. Fernando, mas eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, como é que eu vou conhecer alguém? Pega uma pessoa que está em sofrimento, que não está funcionando legal, que está se isolando. Pô, vai ouvir essa pessoa, troca uma ideia. Na melhor das hipóteses, a pessoa está passando por alguma dificuldade, ela pode desabafar com você. Na pior das hipóteses, você pode sugerir um tratamento especializado para ela, né? Considere sempre que é possível. A gente tem sempre que cortar por cima, é possído. Como eu não tenho... Quando o risco é grande, né? Mas eu às vezes nem sei se o risco é grande ou não. Desculpa, quando a perda é grande, né? Quando a possibilidade é... Considere apenas é possível. Então, eu sempre considero que é possível qualquer pessoa fazer isso. Porque qualquer um de nós pode ser levado a tomar uma decisão muito definitiva para uma situação transitória. Porque todas as situações na vida são transitórias. É isso que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Parece que não tem saída. Depois você sai e fala, cara, como eu pensei que não tinha Exato. E esse é um sentimento muito comum. Muito comum nas pessoas que estão em risco. Uma pessoa que está em depressão. Tem gente que acha que a gravidade da depressão é o principal fator de risco. Sabe qual que é o principal fator de risco? A desesperança. É isso, não tem saída. Quando eu vejo... faz, né? Exato. Quando eu vejo um paciente que está numa depressão grave, eu pergunto, olha, você chegou a pensar bobagem, fazer mal a si mesmo? Eu falo assim, não, doutor, Deus me livre, eu tô aqui para me tratar, tenho família. Não, isso aí vai passar. Esse cara não está em risco. Agora, alguém que chega, está com uma depressão leve, mas há muito tempo já. E eu falo, o que você acha da vida? Não vejo mais futuro, para mim já deu. Minha fase boa já passou, essa chatice mesmo. Está totalmente desesperançado. Esse aí está num risco maior. Ia falar da primeira coluna é isso, então, os transtornos psiquiátricos. A segunda coluna da prevenção é o quê? Algo que a gente já comentou aqui hoje. Vínculos. Nada protege mais contra o suicídio do que a presença de bons vínculos em todas as esferas. Começa no núcleo familiar, nos chamados vínculos primários, seja a família originária, seja a família que se constituiu, vai para os melhores amigos, o papel dos melhores amigos que na infância e adolescência de hoje se perdeu. Você lembra dos seus? Eu lembro dos melhores amigos em cada fase da vida e alguns a gente carrega para sempre, né? Isso meio que se perdeu. E aí depois vai para outros vínculos sociais. Essa é uma regra de ouro. Você quer saber alguém que está em risco? Vê os vínculos dele. Não tem família, às vezes separou, os filhos não vão visitar. Não tem vínculos comunitários na igreja, na comunidade de bairro. Está desempregado, não tem vínculos também de emprego. Essa pessoa está num risco enorme. Aí soma isso um transtorno psiquiátrico, uso de substâncias, os riscos vão se avolumando. Então, se às vezes os sinais não são claros, os fatores de risco, esses podem ser mais claros. Aí tem que fazer o que o Marcos falou. Hoje, imaginar que isso possa ser possível. E tem também, além dos fatores de risco, esses que eu estou falando, os fatores predisponentes. Aí precisa tomar muito cuidado. Um eu acabei de falar, uma perda recente. Um luto, por exemplo, tem que tomar cuidado. Sabe, Vilela, eu dou aula disso. É um assunto que me é muito caro, sabe? Eu luto para salvar vidas divulgando esse tipo de informação. Mas tem coisas que só quando a gente vive, a gente sabe a dimensão. Falei para você, né? Perdi minha mãe recentemente. Mas foi uma morte de descanso. Minha mãe tinha Parkinson, estava pesando 40 quilos, estava acamada, demência de Parkinson já, dando branco. E ela tinha também outras retinose pigmentar, quase não enxergava, quase não ouvia, enfim, foi descanso. Sim. Todo mundo sabia disso. Mas mesmo assim é difícil. Quando eu vi o pessoal colocando ela na cripta e selando, me veio uma angústia, dizendo assim, meu Deus, tá frio, tá escurecendo, minha mãe vai ficar aqui. Poxa. E aí eu entendi por que aumenta o risco de suicídio. Imagina um pai desesperado de perder um filho, por exemplo, né?
Então, nesses momentos de perda, é preciso muito cuidado, muito amparo para essas pessoas. E perda de outras formas também, quando tem uma causa para vergonha. Coisa que você comentou lá no... Causa que em medicina a gente chama assim, causa para vergonha. Eu vou te dar um exemplo. Cancelamento na internet. Ou a piada que eu contei da pizza. Você devia se matar mesmo por isso. Né? Quer mais vergonha que eu passei aqui? Sabe? Cancelamento da internet, tá? Cancelamento, que foi... Esteve você naquele evento, o Igor comentando sobre isso. Eu comentei com o Igor lá naquele dia, eu falei, quando aconteceu aquilo tudo com o Monark, a despeito da bobagem que ele falou... Talvez seja o maior cancelamento que já teve na internet do Monark, será que não? É que nem ele fala, foi mundial, né? Fantástico, saiu no New York Times e tudo. Ele falou, eu passei no Jornal Nacional de Israel. Ele falou, o Monark falou, viu uma vez ele falando... A despeito de você discordar da bobagem que ele falou... discordar frontalmente da bobagem que ele falou, eu não conseguia não me compadecer dele e temer pela situação dele. Eu fiquei preocupado realmente eu mandei mensagem, falei, cara, calma, que eu pensei, o cara pode fazer qualquer coisa em relação à vida dele mesmo, né? Não, a minha esposa tá aqui. A minha esposa tá aqui, ela lembra. Eu falei, eu tô preocupado com esse garoto. Se eu tivesse contato dele, ia prestar uma solidariedade. A despeito de a despeito de eu execrar o que ele falou, não importa, né? Era uma pessoa que... Isso é um exemplo de causa para vergonha, um pai desempregado que perde 100% da renda e vê que a família vai ter que baixar o padrão, que o filho vai ter que sair da escola. Então, vamos ter uma atenção para essas pessoas, né? É empatia. E empatia não é concordar. Eu não precisava concordar. Aqui também no chat do PC Siqueira, também, o caso dele também, né? Sim. Teve um cancelamento, não estamos discutindo se é justo ou não, mas ele teve um cancelamento pesado e não suportou isso, né? Ele perdeu tudo. Perdeu amigo, perdeu grana, perdeu tudo, né? Por causa daquelas suspeitas e tudo, da investigação e tudo que teve, né? Ô, Vilela, é nessas horas que a gente vê a nossa capacidade de empatia e compaixão. Quando alguém que a gente não concorda, alguém que a gente não gosta, mas que a gente vê que está em risco, prestar uma solidariedade importante. Mas o cancelamento é uma nova versão do que se fazia antigamente com apedrejamento ou com a fofoca. Era a fofoca, só que a fofoca agora toma dimensões mundiais. Né? Não, mas você podia mudar de cidade, você podia simplesmente... Agora não, você não tem como fugir quando tá todo mundo falando sobre aquilo, né? Mas eu acho que as pessoas esquecem uma coisa que eu gosto sempre de estar me lembrando. É que o bom da vida é a chance da surpresa. A gente acha que sabe como é que o dia da gente começa e como é que o dia da gente termina. Basta eu torcer o pé e tudo será diferente. Então, ainda bem, né? Que a gente não sabe. Porque também seria... Imagina uma vida totalmente previsível. Não né? Então, vão vir sempre muito boas surpresas e vão vir sempre surpresas muito ruins. E eu acho que a gente precisa estar pronto para isso.